E aí, galerinha do sétimo, vamos corrigir aquelas atividades que eu deixei lá no último vídeo. Então, vamos lá para o nosso livrinho aqui, tá? Então, nós vamos iniciar com essa questão aqui. Leia o cartaz a seguir. Adolescente na hora de viajar, embarque nessas regras. Se você tem 12 anos ou mais, deve apresentar documento oficial com fotografia a partir do dia 1º de 9 de 2015, tá bom? Aí diz, considere as palavras retiradas do cartaz, embarque e adolescente. Circule nas duas palavras a sílaba tônica. Então, a gente sabe que embarque, a sílaba tônica é bar, né? E adolescente, a sílaba tônica é sem, né? Pronuncie pausadamente as duas palavras. Que som você emite na última letra de cada uma delas? Olha, isso vai de cada um, tá? Quando a gente fala rápido, a gente fala embarque com i, né? E adolescente, a gente fala adolescente com i, né? Mas a gente sabe que se escreve com e, então deveria ter som de e, né? Mas pela questão da marca da oralidade, que eu já conversei com vocês a respeito na última aula, a gente vai pronunciar com i, mas o certo se escreve com e. Tudo certo aí, então? E a 2 aqui diz: complete as palavras a seguir com e ou com i. Olha, essas palavras, não existe uma regra específica para elas. O que ajuda no caso de escrever com e ou com i é a gente ter o hábito ou de ler ou de escrever essas palavras. Porque aí o cérebro ele vai memorizar e vai saber como que é o jeito certo que escreve, tá? Então, esse é o único jeito, tá bom? Então, eu tenho aqui arrepio com E, eletricista com I, feminino com I, dizenteria com E, irrequieto com E, né? Irrequieto com E, invólucro com I, lampião com I, marceneiro com E, meritíssimo com I, mexerica com E. Essa daqui eu tenho certeza que muitos vão ficar até surpresos, né? Porque a gente fala mexerica, né? Pela questão da marca da oralidade, né? Que é a forma mais popular de se falar, mas é com E que escreve, mexerica. Pontiagudo, com I, tá, gente? Prevenir com E. Privilégio com I. Umedecer com e seringa com E. Tá certo? E a 3 diz, o prefixo ante indica anterioridade e o prefixo anti, posição contrária. Observe as palavras demarcadas e indique a diferença entre as frases a seguir. Aí aqui diz, sou um passadista, ou seja, a pessoa que ela está muito ligada ao passado, né? O anteontem é melhor que o ontem, tá? Ou seja, anteontem é o dia anterior a ontem, é antes de ontem, então é escrito com E, né? Aí diz aqui, sou um futurista, anteontem, antehoje, só o amanhã. Essa palavra aqui, ela não existe, isso aqui foi colocado de propósito só para vocês entenderem a relação entre esses dois termos em negrito. Anteontem é anterior ao dia de ontem, é antes de ontem, e anteontem é contrário ao ontem, tá? E se a pessoa então é futurista, ela só se interessa pelo amanhã, pelo futuro. Então ela é contra o dia de antes de contra o dia de ontem e contra o dia de hoje. Então essas duas coisas aí querem dizer isso, tá bom?
E a 4 diz, organize os verbos da tabela a seguir, observando a grafia final em E ou I. Então, a gente tem essas palavras, abençoe, atue, coe, constrói, continue, contribui, destoe, doe, evolui, habitue, instrui, magoe, polui, pontue, recue, restitui, soe e tumultue. A gente lembra aquelas regrinhas, né? Quando as palavras são terminadas, os verbos, quando estão no infinitivo, são terminados em UAR ou OAR, nós vamos escrever com E. E quando terminados em UI, nós vamos escrever com I, tá? Então, aqui a gente vai organizar a, os verbos conjugados que terminam em UAR. Então, vamos aqui. Abençoe. Como é que é esse verbo no infinitivo? Abençoar, né? Com OAR. Então, não vem para cá, né? Atue. Como que esse verbo é no infinitivo? Atuar, né? Tuar. Então, põe aqui. Atue. Coe. Coe. Ah, não. Então, nesse caso aqui, o abençoe, já põe logo aqui, tá? Abençoe, porque o verbo abençoe no infinitivo abençoar, né? E coe também é verbo infinitivo, vai colocar então a coar, vai colocar aqui, tá bom? Constrói, construir. Se termina com o ir, coloca bem aqui nessa tabela. Continue é continuar. Se é continuar, ela vem para essa tabela. Contribui é contribuir. Se é termina com o ir, vai nessa tabela aqui. Destoe é destoar. Se termina com oar, nós vamos colocar nessa tabela aqui. Doe é doar. Se termina com oar, nessa tabela aqui também. Evolui é evoluir. Se termina com o ir, nessa tabela aqui. Habitue é habituar. Se termina com o a, vem nessa tabela. Instrui é de instruir. Se termina com o i, vem nessa tabela aqui. Magoe é de magoar. Se termina com o a, vem nessa tabela. Polui é de poluir. Se termina com o ir, é nessa. Pontue é de pontuar. Se termina com o a, vem nessa tabela. Recue é de recuar. Se termina com o a, é nessa. Restitui é de restituir, nessa tabela. Soe é de soar, vem nessa tabela. E tumultue é de tumultuar, vem nessa tabela aqui. Tá? Então, só para confirmar aqui, tá? Aqui vem atue, continue, habitue, pontue, recue e tumultue. Tá bom? Aí nesse lado aqui vem abençoe, destoe, coe, magoe, doe e soe. E desse lado aqui nessa tabela vem constrói, evolui, instrui, polui, contribui e restitui. Tá certo então, gente? Então a gente encerra aqui então o nosso vídeo, a nossa aula, e a próxima aula a gente já entra com um assunto novo aí, tá certo? Então um abraço e até a próxima aula, tá?